questão era fazer um espetáculo extraordinário com recursos limitados. Lembro da sensação que deve ter um jogador de futebol quando entra num estádio, sabe, olímpico. A gente é muito pequeno frente ao desafio, é uma escalada sem oxigênio, sabe, é apavorante. Somos chamados pelo Abel Gomes, da CC 2016, Cerimônias Cariocas, que foi uma empresa formada para fazer as cerimônias. E ele chamou a mim, ao Fernando Meirelles e ao Andrusha Waddington. O telefonema foi inclusive do italiano, do Marco Balit, que é o sócio da CC aqui, com quem eu tinha tido uma relação muito difícil em Londres. Ele me ligou e falou, vamos? E eu pensei assim, nossa, eu estava esperando esse telefonema, porque apesar do medo, eu falava, quem mais vai ter coragem, né, de enfrentar isso, assim, quem vai ter, e eu vou ficar, se eu não for convidada, eu vou sofrer muito, porque eu já comecei a arquitetar coisas, né, então eu fiquei muito feliz, muito apavorada e muito feliz com o convite. Eu fui parceira do Fernando Meirelles muito tempo, no começo, assim, fazendo publicidade, eu era diretora de arte, de alguns filmes que ele fez, de publicidade, e o Andrusha era assistente de direção do Valtinho, quando eu fazia direção de arte para o Valtinho. Então, trabalhei muito junto com o Andrusha também, curiosamente. Então, éramos 3 irmãos, assim, foi ótimo a convivência. Há uma dúvida na questão das cerimônias, né? Para quem exatamente é, né? Então, o foco, saber lidar com essa questão é para além do teatro, é para além do espetáculo. Então, precisava de ter um olhar também que pudesse incorporar a imagem da televisão, né? No espetáculo. Acho que isso tem origem na chamada de cineastas. A gente ficou um ano fazendo o roteiro, sabe? Um ano burilando o que exatamente a gente queria comunicar e como, né? Quer dizer, como não assim, não exatamente como ia acontecer lá, mas que assuntos e que pegada visual e que espiritual e sei lá, a cada momento, né, dessa hora e meia, 2 horas de espetáculo, né? E a gente ficou um ano fazendo isso, com certeza, antes de conseguir realmente dar forma, né, uma primeira forma para cada um desses segmentos. É o que eu chamei de tripa. A gente tinha umas tripas que a gente fazia com imagens, com desenhos, com associações, ideias. A gente queria saber que Brasil, né? Exatamente que Brasil mostrar. Essa é uma oportunidade única, é um presente de grego, né? Como dizem, porque é muito dinheiro que o governo investe, né, numa ação de publicidade, né? Mas é um momento, uma oportunidade única de você ter uma plateia fixa de 3 bilhões de pessoas, onde você vai apresentar o seu país. Afinal, que país é esse, né? E a gente sentiu o peso da responsabilidade disso e a gente não quis fazer isso sem consultar pessoas que a gente considera assim, cuja opinião, o repertório, na produção, a gente pensou que poderia ser a baliza, nos guiar nessa criação, dessa primeira ideia, desse primeiro roteiro. A gente foi atrás do Zé Miguel Wisnik, fomos atrás do Janete, fomos atrás do Gilberto Gil, do Hermano Viana, e lemos, orientados por eles até, Visões do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda. O Nuno Ramos estava numa conversa muito boa com o Zé Miguel Wisnik na época, na Folha, uns embates interessantes sobre ser brasileiro. Que o Hélio escreveu em 67, chamado Esquema Geral da Nova Objetividade, que ele escreveu, era uma exposição que eles estavam fazendo, uma exposição de vários artistas. Ele fala que existe uma característica única que os movimentos inovadores no Brasil apresentam, que é uma vontade construtiva marcante. E também fala da antropofagia, que essas duas coisas definem a antropofagia, que é a ideia do Oswald, né, que é o Manifesto Antropofágico, que é a ideia que a estratégia cultural brasileira é a de regurgitar, é de comer, né, repensar, regurgitar e produzir uma coisa a partir de coisas de influências externas.
E essas duas coisas, né, a questão construtiva, a ideia da geometria, a ideia dessa maneira que a arte brasileira, que eu mais adoro, né, é feita, a importância da arquitetura, essas coisas foram as balizas que nos orientaram para criar visualmente o espetáculo. E isso nos deu uma segurança de que, pelo menos dentro desse quesito, a gente estava protegido pela qualidade das obras que a gente ia trazer para dentro do espetáculo, né? E a gente foi atrás, a gente trouxe o Atos, né? Quer dizer, ele não está vivo, mas a gente foi até a fundação, a gente fez contato, trouxe uma obra dele para dentro do espetáculo, mesma coisa com o Niemeyer, mesma coisa com o Burle Marx, mesma coisa com a Beatriz Milhazes, mesma coisa com o Franklin Cassaro. A gente agregou pessoas que a gente admira e que a gente acha que tem a ver com essa ideia de uma espécie de espírito nacional, cultural, né? Uma identidade brasileira cultural. A gente foi atrás e construiu o espetáculo a partir disso. Eles ficavam um pouco aflitos com essa demora, mas depois que a gente definiu que esses seriam os assuntos, os temas exatamente, aí a gente começou a criar que imagens exatamente, que objetos, que situações, que dinâmicas iam acontecer. A gente começou a envolver mais equipes, né? Criativas também, por exemplo, as pessoas que ajudaram a gente a criar as imagens da projeção, né? Os designers gráficos, os arquitetos que trabalharam com a gente, fazendo esses desenhos finais desses objetos. Normalmente, os espetáculos olímpicos usam quase que exclusivamente o piso, né? Eles têm, devido aos estádios serem preparados, eles têm possibilidade de usar porões, de onde surgem coisas, usarem o espaço aéreo, onde podem fazer voos. A gente tinha essas limitações, tanto físicas, reais, assim. Existe o Rio Carioca, ele passa debaixo do Maracanã. Se você furar assim 1 metro, jorra água, jorra esgoto, né? E não tinha essas portas, não tinha nem dinheiro, nem engenharia que permitisse um grande trabalho aéreo com cabos esticados, né? Então a gente tinha limitações muito grandes. Aí, depois de um certo tempo, a gente percebeu que se a gente não criasse, não ocupasse alguma coisa verticalmente, a gente teria limitações terríveis e o espetáculo nunca não teria peso visual, peso de produção, né? Aí a gente propôs essa ideia de fazer esse grande fundo, onde a gente representa também outra coisa de identidade brasileira, que são, né, a favela, a cidade de acúmulo de prédios, né, como São Paulo, nessa cidade que é um prédio colado no outro, e a paisagem do Rio, que é essa paisagem de uma montanha atrás da outra, né? Então a gente conseguiu criar esse crescente, né, que representa, através de uma técnica assim milenar de teatro, que é um pano atrás do outro. Era engraçado porque era um teatrinho mesmo, sabe? Gente puxando cortinas, né? Através de 7 cortinas a gente pôde fazer essas representações todas de paisagens que a gente precisava para dar uma moldura ao espetáculo, né? A gente foi a Sochi, eles me levaram a Sochi em 2014 e para assistir os Jogos de Inverno, a cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno. E lá, pela primeira vez, eu vi uma projeção de uma qualidade que não porque eu já tinha visto projeção ser usada nos pisos em alguns lugares, mas era geralmente muito triste, muito apagada, então era sempre parecia uma coisa amadora, sabe? E pela primeira vez eu vi uma projeção que eu falava, isso aqui imprime, isso aqui a gente pode trabalhar. E quando a gente viu isso, a gente falou, nossa, aqui em termos de, é caríssimo, tá? Só para dizer com os benefícios, mas comparado com qualquer outra coisa, assim, de preenchimento de tempo e beleza, né, e articulação, eu quero dizer também que a gente fez uma inovação aqui no Brasil, que assim, pela primeira vez a gente conseguiu que luz e projeção conversem e uma não se sobressai à outra. Lá em Sochi eles não conseguiram. Havia uma briga entre as equipes, o cara da luz acha que a projeção é muito fraca, então ele quer botar a luz apaga a projeção, aquela guerra engraçada.
E aqui a gente realmente conseguiu um equilíbrio extraordinário e deu para o espetáculo essa qualidade que você viu, né? Que parece uma coisa assim realmente muito... Você nem percebe que é uma projeção, parece que aquela hora que os prédios levantam dá uma sensação física, tal a qualidade da imagem e da luz, né? A cenografia trabalha muito com essa, né, no limite do perigo, né? Como um acrobata. Tem uma coisa de circo a respeito desse espetáculo, né? Então, quando o leão não mordeu a cabeça do treinador, sabe? Quando os elásticos foram embora, quando, assim, na medida, eu só me lembro disso, eu me lembro a cada momento eu ia ficando cada vez mais, é como se eu estivesse voltando a mim, mais tranquila, mais calma. Foi assim, né? Foi uma felicidade e a ansiedade diminuindo, assim, mas quando os elásticos foram embora, eu acalmei bastante, acho que 50% do meu medo foi-se embora, né?